Stefania, tudo bem? Tudo jóia? Vou aqui dar uma boa noite ao público também, às pessoas que estão chegando, e vou passar a tela para você e vou deixar você à vontade para começar a sua apresentação, contar aí como é a experiência de uma empresa de auditoria, de certificação, quando essa empresa resolve né, assumir um processo de adoção de BIM, não é? Como foi, o que você tem a dizer para o pessoal. Então, eu já passei a câmera para a Estefânia. Então, Estefânia, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez. Eu vou dar a palavra para você. Muito obrigada, João, por ter nos chamado. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Estou super feliz aí com a sala cheia. Estou vendo que tem muitos amigos, cliente, tem aí um monte de gente bacana aí. Muito bom. A Tuve vem trabalhando com o BIM há muito tempo. A Tuve é uma empresa global, né? A gente tem escritório em Munique, em Singapura, na Inglaterra e agora no Brasil. A equipe do Brasil é treinada, tem treinamentos e auditorias e assessoria direto da turma de Munique, tá? E a gente agradece muito esse convite do João. Na verdade, o João é o nosso ídolo. A gente tem muita consideração a ele e a pessoal da equipe toda lá da Tailab, que nos ajudou muito em todo esse processo também. Tá? Vamos lá, vamos começar. O nosso, quando a gente conversa sobre BIM, né, a primeira coisa que vem é a questão do ciclo de vida, que é meio óbvio, né, mas que para a gente isso também foi uma certa novidade, e a gente sempre resgata esse slide, porque ele é importante a gente lembrar que é muito importante saber o BIM, para que o BIM, que eu estou fazendo o BIM, para que fase, né, do empreendimento. Se eu sou um projetista, eu tenho uma rota tecnológica a seguir que tem a ver com o software de modelagem. Se eu trabalho mais na área de construção, ou se eu trabalho na área de operação e manutenção. Então, essa perspectiva, esse entendimento da aonde eu me encaixo dentro desse processo do BIM, se eu sou uma empresa de auditoria, né, não é software de modelagem, né? Então, como que eu trabalho, isso é muito importante a gente, aonde eu me encaixo, isso é muito importante a gente ter sempre clareza, né? Porque isso é algo que as pessoas normalmente se confundem, a gente mesmo no começo do processo, para lembrar, a gente tem vários aí softwares, inclusive vários que a gente deve ter esquecido, na verdade, com certeza tem muito mais do que tem aí, né? Então, tem software para modelagem, software para operação e manutenção, e esse entendimento, essa compreensão de que é possível a gente trabalhar com BIM independente do software, tem SketchUp, que é uma coisa interessante, muitos não sabem que SketchUp também é BIM, né? Aí eles falam, bom, mas posso trabalhar com o TQS? A pessoa, às vezes, de estrutura nem sabe que está trabalhando com software BIM. Muitos escritórios de estrutura no Brasil, eles gostam de trabalhar com esse software porque já tem alguns parâmetros das normas brasileiras, né? Então, é interessante como não necessariamente é necessário você ter a aquisição de um software para trabalhar em BIM, e nem vai saber qual que é exatamente o que se encaixa dentro do que você precisa trabalhar, né? Isso é uma novidade. Isso para a gente foi algo que a gente vem ainda foi percebendo, né, durante o processo, né? Então, adotar o BIM não é instalar um software, adotar o BIM não necessariamente está relacionado a um grande investimento, né? Lembrando que existem softwares que são gratuitos, né? Muitas vezes a gente, alguns clientes, inclusive, são públicos, outros privados, eles às vezes são os donos dos empreendimentos e acabam comprando antecipadamente os softwares que são próprios para quem vai modelar, para quem vai projetar, e não para quem vai contratar o empreendimento, né? Que são softwares de gestão. Então, interessante, e muitas vezes esses softwares de gestão são inclusive gratuitos, né? Ou são muito mais leves e muito mais em conta, né? Então, para cada fase do ciclo de vida do empreendimento, há inúmeras opções de software. Nenhum software é capaz de englobar todas as atividades do ciclo de vida do empreendimento, e adotar o BIM inicia-se com a eleição da atividade dentro do ciclo de vida do empreendimento. Então, essa compreensão de que aonde dentro do ciclo, aonde que eu me encaixo,
e sabendo que independente, eu me encaro, bom, eu sou um arquiteto e vou modelar, tá bom. Mesmo assim, ainda tem inúmeros softwares, e hoje tem esses e amanhã serão outros, né? Então isso realmente dá uma certa, normalmente uma certa insegurança, as pessoas querem, não, vamos adotar um único software para esse empreendimento que vai ser mais fácil, né? E não faz sentido. Os softwares, eles são adequados exatamente para o que se quer fazer, né? Não faz sentido imaginar que um software vai dar conta de tudo, né? Para terraplenagem, para geotecnia, para estrutura, para arquitetura, para hidráulica, para elétrica, né? Então, o BIM pressupõe um trabalho colaborativo, né? Essa é a ideia. Isso aqui é um caso real, a gente tem aí um terreno que foi modelado com um software, o paisagismo em outro, lá a estrutura foi feita lá no TPS, a arquitetura, nesse caso, foi feita no Revit, a gente tem a parte de, aí vou mudar as cores só para a gente ter mais ideia de a quantidade de FCs, né, que a gente foi recebendo durante o processo, e como é interessante que é possível trabalhar de forma colaborativa com inúmeros softwares. Aqui, as redes trabalharam com Revit, tanto hidráulica como elétrica. E então, quem é o dono do empreendimento, ele não tem Revit, não tem TQS, não tem SketchUp, não tem ArchiCAD, ele tem um software disso, de poder olhar o projeto, de poder fazer essa gestão, de poder saber o que você está recebendo, poder analisar o documento. Eu queria só reforçar isso aí, você falou uma coisa muito importante, que eu queria reforçar para o pessoal que está chegando, o pessoal que já está assistindo. O dono do empreendimento, o contratante, não tem que usar programa de projetista. Essa é uma observação importantíssima, que você me auxilia fazendo esse comentário e essa demonstração. Então, vamos frisar isso, né? Assim, o contratante, que é um cara que compra modelos, ele analisa modelos, ele não tem que ter software de projeto. É por aí, não é? Vocês experimentaram isso, né? Exatamente. E essa descoberta, são coisas, parece que a gente fala, são meio óbvias, e a gente vai ver, acaba não sendo, né? E é um pouco triste até, né? Porque os softwares de modelagem normalmente são softwares caros, né? Porque são softwares mais robustos. Às vezes, alguns, outros não, mas enfim, os softwares de gestão são mais leves, né? Normalmente são mais tranquilos de utilizar. Também tem de tudo, né? Tem de tudo, mas eu digo que é impressionante como é como se fosse grudada a ideia, muitas vezes, de que BIM é um software e esse software tem que ser o de modelagem, né? E isso é realmente algo que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente no setor público, né? Porque Exato. Enfim, abre licitações e é necessário trabalhar com padrões abertos, né? Tem todo um decreto aí estimulando para esse tipo de trabalho, e aí os padrões abertos são esses, né? Como que a gente trabalha com FC, né? Então, vocês já sabem, né? Mas aqui a gente é sempre bom frisar, né? Então, qual que que se pressupõe, né? O UFC ele tem que trabalhar de forma colaborativa entre os diversos projetos de BIM, transparência nos dados, né? A interoperabilidade, quer dizer, os softwares conversam entre si, a longevidade dos formatos utilizados, isso é o que eu mais amo, na verdade, porque é isso, você não tem versões, né? Você não fica refém de versões, né? Quando você estabelece que tem um software específico para usar, você tem uma versão, aí depois de um tempo você vai usar, aquela versão já não abre mais, né? E aí você fica ele fica datado, né? Então é isso, o IFC dá essa longevidade dos formatos utilizados, né? E o próximo acesso livre de utilização. Aqui, para ver como que a coisa funciona, né? O amarelinho é a estrutura, a gente acabou de fechar a estrutura. Tá dando para ver, pessoal? Porque tá melhor do que em outra reunião. Tá bem melhor. Excelente. Tá, ótimo. Então, você vê que a estrutura, ela tá toda vazada, né? Porque, então, a estrutura tá lá, aquele amarelinho que foi mostrado no início. Quem faz o projeto de estrutura, o IFC de estrutura, é o engenheiro, né? Lá, o calculista. E quem faz o projeto de arquitetura, lá o arquiteto, ele não vai fazer o IFC de estrutura, né? Então, essa percepção de que, na verdade, o projeto, ele é um projeto
único, formado por vários colaboradores aí, e eles são, o IFC, ele torna explícita essa relação, né? Onde começa o projeto de um e aonde termina o projeto de outro. Qual é a responsabilidade técnica de um, até onde vai meu IFC e até onde vai o outro, né? Nos projetos tradicionais 2D, né, João, a gente está muito acostumado a receber projetos em 2D também, e a gente gruda, né? Assim, o projeto de estrutura, ele é inserido no de arquitetura, né? E aí a arquiteto começa a trabalhar, e aí vem aquelas questões de incompatibilidade, ficou com uma versão anterior, o cara fez uma revisão num projeto de estrutura, mas a arquitetura não acompanhou, né? Então você acha que acontece, existe alguma mudança no modo como vocês entendem até a questão não é que é mudança, mas o que acontece com a compreensão sobre a questão das atribuições profissionais e sobre a questão da propriedade intelectual, da questão de você alterar, da possibilidade ou não de alterar modelos em relação isso é um argumento de alguns clientes privados mesmo, vem com um argumento assim, não, eu preciso que trabalhe assim com o software que eu quero, e é um cliente privado, ele tem direito de falar, eu só vou contratar se for em Revit, se for ArchiCAD, senão eu gosto do... Tá, mas assim, porque o argumento porque daí eu posso mexer, né? Posso mexer. Então, você já escutou isso, né? Não é uma coisa da minha cabeça. Não, isso é vivido por alguns clientes já que a gente trabalha, né? Clientes particulares, né? Que tem essa possibilidade, numa boa, né, de falar, eu quero isso. Não, tudo bem, mas você pode mexer. Esse posso mexer, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente está muito acostumado de uma forma de trabalho que o BIM, ele dá uma segurada, né? Essa forma de trabalhar com o BIM, com o IFC, com esses padrões abertos, cada um fazendo o seu IFC, ele garante a responsabilidade técnica de quem está trabalhando, né? E ele também tem uma outra vantagem, e a gente percebe isso, tem uma outra vantagem que a gente acha interessantíssima, que no 2D, muitas vezes, a pessoa faz o projeto, lá, o engenheiro de hidráulica, pegou lá a arquitetura, fez o projeto de hidráulica em cima, tal, entreguei, imprimi, dei um DVD, subi, não sei, coisa lá de banco, acabou, né? Assim, terminei, eu quero meu pagamento, né? Só que o arquiteto ainda tem um problema ali, que deu um problema na estrutura, que um pilar teve que não sei para onde, e aí ficou aquele projeto de hidráulica, de elétrica atrasado. Então, quer dizer, e já pago, né? Então, quando trabalha assim de forma colaborativa, dessa forma, como a gente está mostrando aqui, que cada um faz a sua parte, cada um no seu software, e eles sincronizam numa plataforma, eles se visualizam, não dá mais para falar eu entreguei, né? Só um acaba quando o outro acaba, porque o projeto ele é único, né? O edifício é formado por essas partes todas. Provavelmente, então, quer dizer que o uso da modelagem da afirmação da construção aproxima muito a atividade profissional dos projetistas da atividade profissional de quem constrói, né, do empreiteiro. Né, exatamente. É uma obra, né? Isso, não, é isso mesmo. É exatamente isso. Então, os FCs são compartilhados separadamente, né, por disciplina ou por responsabilidade técnica, é uma questão de conversar, né, porque às vezes tem disciplinas que elas são compartilhadas, mas enfim, mas são separados, né, a interdependência entre as disciplinas é explícita, é isso que a gente está falando, né, a construção digital depende da colaboração entre os diversos IFCs, assim como é numa obra física, né. A obra acaba quando acaba, né. A obra real, na verdade está construindo, né, construindo um modelo digital, né, e é interessante mesmo, é assim que funciona, né, então só que, assim, para isso dar certo, para que isso funcione, porque parece lindo falando assim, tem que criar, tem que acordar e registrar as regras para essa colaboração, né, então as coisas não são, né, é poético tudo isso, né, mas na hora do vamos ver, a coisa não é tão linda, eu vou mostrar ainda uma coisa linda, né, assim, é uma sala de reunião, né, que o pessoal chama de CDE, como um data environment, ou ambiente comum de dados, então você tem pastinha, você tem
formas de colocar permissões nas pastinhas. Mas eu não sei IFC, eu preciso trabalhar com 2D também, tá bom, tem o 2D também, dá para visualizar 2D, dá para fazer os markups que vocês estão acostumados, fazer, enfim, né, é o nosso ambiente comum de dados. Então, esse ambiente, ele é para funcionar, né, ele dá para ver, também dá para ver o próprio IFC, e você consegue colaborar, é a nossa sala de reunião, né, então, tá lá a arquitetura, tem a estrutura, aí, olha... Mas, Stefania, a diferença entre essa plataforma que você mostra nesse vídeo e aquela Sim. outra. Porque aquela outra lá, o que acontece? Aquela é dentro das máquinas, né? Essa aqui é pela Sim. internet. Né? Então, justamente, aquela outra lá que eu mostrei foi uma coisa de quem, é quem está analisando o projeto. Né? Essa daqui, ela tem uma coisa interessante, porque, bom, gente, primeiro, não vende software, tem muitas coisas interessantes por aí, mas, enfim, tem diferenças, né? Existem diferenças. Essa tem uma coisa interessante, que é a sincronização automática dos dados. Então, isso fica na nuvem, cada um está lá no seu escritório, trabalhando nas suas máquinas, dá para trabalhar também na própria máquina, porque tem uma questão aí de agilidade mesmo, mas você consegue por regras de sincronização desses dados. Então, quer dizer que você está trabalhando num projeto e consegue fazer com que esse projeto automaticamente vai sendo sincronizado, o que exclui aquilo que a gente fala de duplicidade, que versão, mas quando que mandou, mas não sei o que, né? Então, você tem lá o que tem, né? Você tem dentro do seu ambiente colaborativo o que efetivamente está acontecendo dentro do escritório, ou não, você pode pôr regras, né? Não, só quero que sincronize ao momento, enfim. E isso é muito interessante, com uma plataforma que não está dentro do computador, ela pode ser, isso que você falou, né, João? E é interessante porque também, por exemplo, tem acesso à obra, né? Na obra você pode estar com um projeto ali dentro do seu pendrive, quer dizer, tem no celular, né? Pode olhar no tablet, no celular, né? No tablet, exato. Então tem coisas que são, assim, tem um ganho aí, realmente muito importante, né? Agora, esse mundo, a gente estava falando, né, isso é bacana, né, super legal, aí na hora do vamos ver, as coisas acabam não acontecendo, né, mas por quê? De novo, porque a gente não registra as necessidades das regras, né? Então, assim, você está numa sala de reunião tradicional, já tem padrões, né, de comportamentos socialmente aceitos, né? Quando você vai fazer uma reunião, você tem lá, aonde vai ser a reunião, né? Que horas que eu vou me encontrar com as pessoas? O que eu vou discutir? Qual que é a pauta? Né? Aí vai ter a reunião, alguém está fazendo a ata, né? E depois tem uma moderação ali dos comentários, né? Tem um momento da fala, um momento da escuta, uma hierarquia das decisões, tal, a pessoa mandar mais, tá bom, então isso se resolve, e já não precisa combinar, né? A gente não precisa combinar que tem que ter uma pauta, né? Que tem que ter um espaço, quando que vai ser a reunião, né? Quando a gente chega nesse ambiente que todo mundo pode sincronizar automaticamente, cada um está no seu escritório, e os documentos estão sendo atualizados ali naquele ambiente, qual que vai ser a regra para você colaborar, né? Então, o arquiteto fala, eu peguei aqui a estrutura que o cara está fazendo e vou fazer já meu... Sim, mas ele estava fazendo, né? Ele não estava... Então, quando que a gente vai colaborar? E outra, quem é que vai falar primeiro, né? Quem é que Então, tem que definir, né? Tem que definir várias coisas. Tem que definir a plataforma, né? Tem que definir a frequência dessa sincronização, que é o que a gente estava falando. Tem que definir as permissões e nomenclaturas das pastas. Qualquer um pode mexer em qualquer pasta? Não, qualquer um pode ver, mas não pode mexer no arquivo. Eu posso ver, mas eu posso fazer marcação. Então, quer dizer, essas coisas têm que ser acordadas, né? Sim. Às vezes tem que definir a nomenclatura dos próprios arquivos, para saber se é um work in progress, um arquivo em processo, um arquivo para ser já colaborado, né? Então, até, por exemplo, acordar a nossa ata, né? Então, as regras para o BCF, né? O BCF é aqueles comentários que são já referenciados no modelo. Então, a gente tem que ter esses registros, né? Desses responsáveis pelas essas modificações, e como que vai ser essa gestão desses BCFs, ele vai estar associado a pagamento, né? Como que eu vou fazer uma metodologia dos meus BCFs para poder gerar ali uma validação dos modelos? Então, tem muita coisa aí para ser resolvida como sala de reunião, né?
E se isso não é acordado desde o início, desde o nosso início, por mais simples que seja, aí começa a furar, né? As pessoas começam e além de ser acordado, né, essa quantidade de comentário, e, enfim. é preciso acordar e é preciso também nivelar o conhecimento dos parceiros a respeito desse conjunto de regulamentações, de regras que vocês estão aprendendo, estão entendendo a importância, não é? E vocês vão precisar aplicar, quer dizer, às vezes a pessoa tem um entendimento que vocês, que não é entendimento de BIM, mas que não é o mesmo que é o de vocês, quer dizer, mas como vocês são os auditores e vocês estão no guarda-chuva de um sistema de contratos onde vocês definem as regras, vocês são contratados para isso, né? Então, provavelmente vocês vão ter que, né, a pessoa, por exemplo, trabalha às vezes com o CDEC e não sincroniza, e ele acha que a vida é assim. Aí você vai ter que dizer que não é. Às vezes o cara usa BCF, mas ele não tem método de gestão e não está atrelado a pagamento. E você vai dizer, não, nós vamos fazer BCF com atrelado a pagamento. Quer dizer, isso vocês, imagino que vocês estão pensando nisso também, né? Exatamente. Agora, sim, é sofrido porque a gente pensa depois de sofrer, né? Mas é assim que funciona, né, João? A gente entende o processo, né? E aí fala, bom, precisa, né? Precisa realmente. Agora, até a professora Regina, minha orientadora, entrou aqui, né? Boa noite, professora. Ela está fazendo essa questão, né? É difícil configurar os CDLs e os computadores locais. Quem faz isso? Isso faz parte né, do modo como vocês imaginam que vocês estão fazendo. Isso vai fazer parte de uma etapa do processo de adoção de BIM dos contratados, onde, né, que é similar àquela aula 1 que a gente faz no curso. Quer dizer, a primeira etapa é realmente fazer essa, como a professora falou aqui, que é configurar o CDE nos computadores locais, né? Se a gente não se dispõe a fazer isso nunca vai acontecer, porque a gente tem que fazer por eles em um primeiro momento e auditar, inclusive, né, se isso foi feito e se isso está funcionando, para que a partir de então a gente consiga continuar progredindo, porque senão você vai ter, eu não sei quantos porcentos, se eu fiz essa pergunta no treinamento de vocês, mas a maior parte dos meus alunos dizem que eles perdem 25% a 30% do tempo útil do dia deles fazendo controle de versão, lista mestra. Então, não faz sentido. Né? Porque assim, a tecnologia hoje permite, né, outras formas, né? Isso. Por aí. Mas assim, algo que é interessante, né, pelo menos, a gente saber que não é só um problema no Brasil, né? Assim, o pessoal lá de Munique falando que esse é uma desgraça, assim, realmente é uma questão que se não é posta desde o início, e isso que se falou, existe um momento no começo, tem que ser assim, bom, deixa eu explicar qual que vai ser a plataforma, e de repente disponibilizar a equipe de TI, nossa, para poder entender como que funciona, qual que é o problema que está acontecendo no seu micro, como que não tá, por que não está sincronizando? Né? Isso é no tempo igual a zero, né? Isso é tempo igual a zero. Se você não faz isso, você não consegue fazer mais nada. Não consegue. É que nem agora, né, com essa história de Covid, as pessoas estão tendo que trabalhar nas suas casas e tendo que fazer reuniões. Agora, muitos tiveram que aprender a lidar com ferramentas. Tem que ensinar, esse pessoal ensinou, tá? Então, assim, funciona, então tá bom. Então, aí vai, né? Mas precisa ter um momento de vai dar certo, calma que vai dar certo, vamos lá, vamos tentar. Agora, é emocionante, né? Eu lembro até hoje, quando a arquiteta recebeu o BCF, que foi mandado lá pelo ambiente colaborativo, ela conseguiu colocar dentro do ArchiCAD, e ela viu que a coisa juntava ali, na máquina dela, né? Realmente facilita absurdamente o trabalho, né? Então, a gente tem que entender que tem que fazer assim, né? Não tem, eu acho que é tipo de coisa que não tem mais volta, né? É só uma questão de ser menos sofrido, né? Agora, para ser menos sofrido, porque também é muito comum, quando não dá certo isso, o BIM não dá certo. Aí a culpa é do BIM. Ou as projetistas são ruins. E a gente percebe, na verdade, nessas nossas vivências aí com o BIM, que na verdade é quem contrata, né? Então, assim, no momento do contrato, que tem que estar lá estabelecidas as regras. Né? As regras não existem assim, né? Como é uma sala tradicional. Então, já o referenciamento, né? Assim, precisa, né? Softwares BIMs ajudam a gente a não entender isso, né? Porque alguns, inclusive, nasceram, tem a sua origem em peças mecânicas soltas, né? Sem necessidade de
de georreferenciar, porque uma peça do avião, tanto faz onde ela está. Agora, edifício não, né? O edifício tem que estar georreferenciado. Então, assim, antes do início de qualquer projeto, deve ser validado, né, pelas diversas disciplinas, qual é o ponto de origem, qual que é a minha georreferência, aonde estou dentro desse espaço, né? Isso é extremamente importante, né? É algo que a gente sofre. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de sofrimento. Aqui é só um parênteses rapidinho, mostrando o nosso amigo AutoCAD, né, com a topografia que normalmente a gente recebe, uma topografia bem feita, o problema não é da topografia, né, a gente tem ali, tá bonitinha, com altimetria, certinho, os pontos X, Y, Z, né, e aí ela, agora tem que entender que o programa é, assim, a gente trabalha com, o que esse software faz? Ele vai lá e interpola os pontos, faz a triangulação, faz uma malha para criar uma superfície, e, obviamente, ela tem que estar já referenciada, ela está, e aí essa superfície forma, bonitinha, e vai para o nosso software de modelagem, a gente forma aquele sólido, e aí, tá vendo? Formam uns morrinhos, né, umas coisas meio trianguladas. Isso é uma interpretação, né, do software. Você tem né? que editar depois, de qualquer forma, né? E eu tenho uma pergunta sobre esse processo, Stefania, que é assim, o responsável no fluxo que vocês estão propondo, o responsável por dar o pontapé inicial, o georreferenciamento, né, é o contratante, quer dizer, não é o projetista de arquitetura, não é o contratante, é isso? Exatamente. É exatamente isso aí. É isso aí. Tem que ser, né? Ele que fornece a base georreferenciada para os projetistas. Tem que ser. Tá. Então, assim, eu acho que é para criar menos dor de cabeça, né? É bom quando tem dois falando, porque às vezes parece que sou só eu falando. Que bom. Não, que bom. Que bom que você concorda, porque a gente teve que chegar nessa conclusão. Até porque são vários projetistas, né, trabalhando em conjunto. Se você tem um terreno aí você entrega realmente fica na mão do arquiteto. O arquiteto não é por nada, mas assim é uma arte isso, né? Bom, aí tá o nosso amigo Ari Wolfenberg, aí especialista nesses assuntos, né? É uma arte, né? Essa parte de georreferenciamento não é brincadeira, né? A gente tem que levar até a forma de interpretação do material que a gente recebe e conseguir fazer com que ele faça sentido, né? Então, hoje tem tecnologias como essas de nuvens de ponta e tal, também não faz milagre. A gente tem que entender o que a gente tem na mão. Claro que em termos de interpolação, de triangulação, como é uma nuvem de pontos, tem uma quantidade muito maior de pontos dentro de uma superfície, fica muito mais precisa essa superfície, assim, esses grandes morrotes, mas mesmo assim é necessário saber que ferramenta que fez esse produto e como que eu posso interpretar, porque isso nada mais é do que uma interpretação de uma realidade ali, né, de um terreno local. Tem que entender isso, né? Não dá para sair a topografia não erra. Não é questão de erro, né? Quer dizer, o seu cliente contratante também vai ter que mudar um pouco o modo como ele está acostumado a contratar. Exato. Exatamente. Porque o terreno é dele, a propriedade dele, né? Uma coisa é ter o terreno, né? Outra coisa é projetar em cima. Aí tá, você vai fazer terraplenagem, vai fazer geotecnia, vai fazer, não é verdade? Mas tem que ter uma garantia ali de, bom, eu parti disso, né? Legal. Se não já referencia, isso que dá. Isso não é caso produzido, tá? Isso é caso real, tá bom? Eu não posso falar cliente, nada disso, não fui autorizada, mas é isso. Tanto faz também, não é o modelo, não é o projeto. Vocês receberam esses modelos, foram tentar juntar assim. E deu assim. Assim, mas por quê? Porque o terreno não estava já referenciado, um estava de um jeito assim, rotacionado, o outro do outro jeito, um estava numa altura, outro no outro. Não dá esse tipo de confusão. Não dá para colaborar. Não foi muito difícil, né? Então, é básico, o referenciamento é algo essencial. Então, a gente está mostrando casos assim muito complicados, mas também não precisa ser tão complicado para dar problema. Se tem 50 centímetros de diferença, já minha caixa apareceu no solo, já não, entendeu? A viga já ficou. Então, realmente é necessário que todos trabalhem num único terreno. Bom, colaborou, conseguiu juntar, fez tudo isso, aí começa o trabalho. Aí começa muito bem, né? Aí, assim, é a questão da classificação, né? Construiu certo, né? Então, por exemplo, esses aí são todos os FCs de portas, né? Só tem porta, tá bom.
Então, essas perguntas a gente começa a fazer, construir, olha lá, né? Então, tá bom, então dentro do IFC, lá, tem guarda-corpo no mesmo, tem uma caixa de retenção perdida, tem a escada, isso também é caso real, tá? Não é caso produzido, não, é caso de verdade. Aí eram guarda-corpos e a pessoa classificou a escada e a caixa de retenção como se fosse guarda-corpo, é isso? Tudo mesmo IFC. Então, aí você classificou tudo, e aí, como que a gente acha essas coisas? Isso é complicado, né? Porque, só dar um pause aqui rapidinho, porque uma coisa é você tem que entrar no modelo lá e começar a olhar IFC por IFC e vai vendo se os elementos, eles têm visualmente, eles têm uma coerência, vai? Você vê, aí é óbvio, né? Tem uma escada ali perdida, mas tem objetos que não são tão óbvios, né? Tem algumas coisas que... Ou são pequenos, né? Estão atrás pequenos, um rodapé, uma soleira, não sei o quê, e aí a coisa começa a ficar, né? Então, além do visual, a gente apela para as planilhas. Aí, opa, voltou. Calma lá. Aqui. Então, aí nós pedimos ajuda para as planilhas, né? Então, porque as planilhas que saem dos modelos, lá dos nossos IFCs, eles também denunciam que tem algo estranho. Também, pelo mesmo motivo, é falta de padrão, não está no mesmo padrão, né? Se via aquelas portas, estavam todas no padrão, né? Aí, quando você pega aqui, opa, tem uma coisa de escada junto com... Então, você vai ali vamos buscar lá qual é o IFC que estava lá, essa zona, e aí a gente vai atrás dele ali, tarará, achou, e aí tem essa planilha, né? Aí você vai, ó, tá vendo, ó, opa, olha lá, posto de retardo, tá vendo, ó? E a escada ali, ó, né? Então, aí, ó, pronto, ó, tá vendo? Então, você, também é um trabalho de achar falta de padrões, né? Uma hora visual, outra hora em planilha, e vai fazendo esse serviço para poder o quê? Garantir que o modelo está bem classificado, ele foi construído corretamente. Claro que são outras coisas que a gente tem que enxergar também, né? Tem que enxergar se o modelo está construído conforme se constrói, né? Não adianta pegar um pilar lá e subir com o pilar até o último andar, também foi caso real, né? Porque não é assim que faz, né? Ele tem que parar, né? Senão isso aí vai dar uma confusão depois, e passa todas as lajes, vai dar uma confusão quantitativa, volume, tudo. Então, tem que... Você constrói conforme os serviços são executados, né, Stefânia? Isso. Na verdade, a construção... É a modelagem da informação da construção, né? Da construção. Né? É a modelagem da informação de alguma outra coisa, mas não é da construção. Da construção. Então, tem que ser uma coisa construída, como se constrói na vida real, né? Então, assim, isso também é visto, né? Mas começar a entender que o modelo, ele tem que começar a ficar limpo, né? Vamos ver se construiu no lugar certo. Por que é importante? Porque isso muda depois um monte de coisa quantitativa, isso me dá dificuldade de fazer os flashes. Então, você tem que limpar, né? Vai limpando. Esse aqui é só para mostrar que tem outro software. Esse aqui é o Tecla do Insight. Inclusive, eu acho que é gratuito. Esse, eu já não sei se isso é gratuito. Mas, enfim. A professora Regina fez uma pergunta excelente, não é? Desculpa, eu não estou conseguindo ver as perguntas junto. Não, mas eu estou literando para o chat, não tem problema. Ela perguntou se essa checagem que vocês estão fazendo é visual, na geometria e na planilha. E se tem como automatizar. Essa checagem é visual, né? Na geometria e na planilha. A automatização do sistema da checagem de classificação é um processo complexo, visual, né? Existem umas coisas, né, João, de automatização, de análise, mas é para outras coisas, né? O Solibri está fazendo, né? Ele faz, né, umas coisas que você parametriza, e aí ele vai dando uns sinais ali, né? Mas é para outro tipo de coisa, não sei. A gente vem fazendo ali com o pessoal de Munique, estava encantado ali, pegou as legislações das construções brasileiras, ficaram enlouquecidos, né? Pegou o Código de Obra, um monte de outras normas e decretos, e às vezes um briga com o outro, né? A NBR 1575, várias, e aí começaram a tentar automatizar algumas normas brasileiras e ver quais são os resultados, aí aplicando no Solibri. Mas eu acho que... Algum sistema de classificação, né, não, é outra coisa. Errado, né? Exatamente, é outra coisa. Tamanho de ambiente, mas aí tem muita coisa complicada, a pessoa tem que ter desenhado muito certo para poder... Enfim, o que você falou é importantíssimo, assim, porque às vezes a gente precisa, por exemplo, para viga e pilar, para orçamento, eu vou precisar de volume. Mas se eu desenho com um FC que não é de volume, que é de metro linear, isso nunca vai sair volume. Assim, tem essas dificuldades também, né, que acabam complicando, né? Isso. Também. Bom,
E aí, vamos começar com Clash, né? Porque é isso, justamente isso que você está falando, se a gente não classifica, a gente não consegue estabelecer regras para os nossos clashes, e aí também dá muita complicação, porque você começa a ver clashes de coisas que não são as coisas, né? Por isso a gente precisa primeiro limpar a casa, né? Limpa a casa e começa a fazer esse trabalho de clashes, de conflitos entre as disciplinas, né? Ou entre os elementos, no caso. Aqui, por exemplo, na mesma disciplina, arquitetura, você tem lá elemento de alvenaria, elemento de porta, e aí a gente seleciona isso e vamos ver quantos clashes vão dar, né? A ideia é que a gente vá limpando, né? E aí não é muito legal, porque a gente olha assim, olha uma quantidade, você fala assim, não vou nunca conseguir, tá muito ruim esse projeto, é possível, né? A pessoa onde estava com a cabeça fez tanto clash, e não é bem assim, né? E aí começa a entender que os clashes muitas vezes, olha, são padrões que se repetem. Aí você faz, são coisas de prumada, né? Então você fala, às vezes um BCF, um comentáriozinho, que resolve muitos, né? Quer dizer, não é porque no seu vídeo você tem 600 e poucos clashes que você vai mandar 600 e poucas notas. Essa relação não é direta, né? Mas muita gente pensa, nossa, eu tenho 600 clashes, eu vou gerar 600 notas, e aí começa a inventar um negócio de clash, soft clash, porque para poder aliviar a quantidade de notas. Não, como você escreveu aí, são padrões repetitivos, a pessoa resolve um problema, ela tira 500 clashes da frente, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa tabela de vocês aí. Você gosta, né, João? Opa! É coautor? Eu não sou coautor de nada, não. Esse raciocínio, João. Então, assim, né, você tem, vamos lá, no caso, se você pega, assim, arquitetura com arquitetura, a quantidade de conflitos, a gente tem 29 mil conflitos e 11 mil objetos desenhados, quer dizer, você tem 2,5 vezes a mais conflitos do que objetos. Quer dizer, cada objeto tem, então, assim, sabe, isso aqui você não te diz nada, né? O que você faz com isso? E não ajuda. Então, por isso é necessário estabelecer regras, né? Então, no primeiro momento, tentar limpar o que é repetitivo e tentar limpar de uma forma, rápida, lógica, para poder sobrar os clashes efetivos, né? Aqueles que são mais pontuais e que podem ser... Aí tem que ver, né? Às vezes um clash é o mais importante, né? Não tem tanta importância o outro que por conta de uma tolerância ali. Então, tem que estabelecer regras para a gente começar a visualizar isso de uma maneira melhor, né? Então, por exemplo... Aí, Stefânia, vocês só começaram os clashes depois de resolver a sistemática de classificação, foi isso, né? Sim. Claro, João, que é um vai e volta, porque na hora que vem de novo um novo modelo, né, porque a pessoa vai transformando, vai fazendo, vai fazer uma nova avaliação, tem que limpar de novo, vai fazer de novo a classificação, vai verificar, e aí você vai fazer os clashes, né? Justamente por aquilo que você havia dito, né? Senão você vai fazer door com wall e tem uma escada ali no meio, né? Fazendo clashes com elementos que, na verdade, não são daqueles, né? Acontece isso. Acontece, aqui mesmo acontece, coisas que a gente não pegou, e aí, mas isso é bom, essa planilha ela é interessante, o monitoramento ele é muito interessante, até para poder voltar e ajudar na visualização, né? Então, só para quem... O Ricardo lá da Infraero, eu já mandou um abraço para ele, tem uma observação bacana, que ele está falando que a coordenação deve focar na comunicação, interoperabilidade e as regras de interferências. Exatamente. As regras de interferências, para que elas sejam corretamente realizadas, você precisa resolver o sistema de classificação antes. É interessante esse monitoramento, né? Porque você vai entendendo a maturidade do modelo. As métricas auxiliam, né? Você a se guiar sobre como você tem que cobrar, não é? Exatamente. Isso pode estar vinculado a sistema de validação e a sistema de medição dos modelos. Isso pode ser, assim como, por exemplo, a metodologia dos atendimentos aos BCFs, né, os comentários dos BCFs, mas também a maturidade no modelo por aí também. Então, por exemplo, você pega a arquitetura e estrutura, começa lá em cima, né, porque provavelmente, o que acontece? Né, o arquiteto começa fazendo o primeiro desenho ali do arquiteto, ele está desenhando com pilar, com viga, com laje, né, e aí quando entra a estrutura, eles se conflitam, né, você tem lá pilar e viga, tudo junto, né, de todos, né, e aí o arquiteto vai excluindo, né, ele vai excluindo, vai
o que não é dele, ele vai tirando as vigas, tirando os pilares que ele mesmo modelou, vai deixando só de estrutura, né, e vai fazendo a laje, ele tira, só deixa um revestimento, então a coisa vai se resolvendo, né, ao longo do tempo, tende esses conflitos a caírem. Aqui, olha que interessante, aqui, o pilar e laje, então, quer dizer, em algum momento deu um baita pico, né, é isso, é justamente Sim. quando empurrou ali a arquitetura, pô, um pico gigante, e depois, com certeza que deu, aí, tá vendo, que tirando esse pico, isso tende a diminuir, né, Dory Wall também, ó, vai baixando, aí tem lá alguma situação ali, provavelmente com aquele rodapé, né? Aí o Windows, a quantidade de informações do modelo, ele vai crescendo, vai, às vezes, crescendo também a quantidade de conflitos, que vai se resolvendo, e aí chega ao momento que isso tudo se resolve, né? Então, o número de conflitos chega a zero. E o número de elementos desenhados, classificados corretamente, né? Quando a gente chegou fazendo essas flashes, todos aquele processo que a gente falou de classificação visual por planilha, a gente está resolvendo o modelo na parte geométrica, né? Então, a gente está resolvendo geometricamente esse modelo BIM. E aí a gente precisa tratar das informações dos dados que não são geométricos, né? E aqui tem aí também um outro sofrimento, né? Porque tem dados não geométricos que são já definidos pela norma, né? São os dados que vêm do UFC, que já são os parâmetros, né, que já são definidos, e aí a extração desses que são definidos pela norma, elas são normalmente mais fáceis, né, de ser extraídas essas informações. Quando se fala de padrões que daí o próprio usuário coloca, o desenvolvedor de software, quer dizer, que aí é o seguinte, aí vai depender de uma padronização. Aí, de novo, mesmo, é sempre, né, sempre bate na mesma tecla, né? De novo, antes de projetar, a gente precisa ter essas definições, né? De qual é o parâmetro, como que a gente vai colocar informações, quais são as informações necessárias dentro desse modelo, como que eu vou colocar essas informações, né? Então, esse entendimento também é muito importante, né? Da necessidade de padronização, que ele depende de quem contrata, né? Tem um certo preconceito, não sei se a gente sempre recebe gente com essa questão, e a gente, não, mas não é bem isso, né, que o IFC, ele perde, as informações perdem, na hora que faz o IFC, perde, eu tenho um modelo, ele perde. A verdade é que não é que perde, é você que não está sabendo ver, porque provavelmente você não conseguiu pedir direito, né, então aí é só exemplos de que, bom, estava lá num software de modelagem, aí foi para um software, a planilha saiu, com a especificação ali correta, aí você vem aqui para um outro software de análise e está lá, a especificação existe, ela está lá, ela sai com uma planilha um pouco diferente, mas ela está lá, aqui é um outro, né, dentro de um software de arquiteto, lá está lá o IFC então, quer dizer, você consegue extrair as informações dentro do IFC. Agora, é necessário, de novo, ter um sistema de padronização, para poder, na verdade, facilitar o trabalho de auditoria dessas informações, para poder viabilizar, por exemplo, a utilização desse modelo para orçamento, se é o caso, né? Ou até para utilizar, para manutenção e operação, quais são as informações necessárias e qual que é o padrão dessas informações que eu tenho que colocar para poder entrar no software de manutenção e operação. Então, quer dizer, a gente começa a falar de sistema de banco de dados, esse tipo de coisa, né? E para isso é preciso transformar frases em códigos. Isso que a gente é também algo que a gente aprendeu um pouco na marra. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de situações aí de bens particulares que foram, isso, né? Então, assim, você não coloca no momento da contratação qual é o código que você quer, a pessoa com maior boa vontade, ela está querendo fazer o melhor modelo, está querendo colocar todas as informações, ela vai escrever piso, 3, cerâmico, esmaltado, espaço entre parênteses, PI, não sei o que, fecha parênteses, dá outro espaço para o hífen, assentado com argamassa, não sei o que, assim, tá. Na hora de orçar, isso vem possibilidades, né? Pois é. Entendeu? Isso complica, né? Na hora que você põe, você fala assim, dentro do seu manual ali, você fala, olha, só que é o seguinte, você vai especificar piso,
ó, o código é esse aqui, para esse tipo de piso, o código é esse, para esse outro, o código é esse aí, você vai ter que escolher. Eu também não, e aí vem uma questão até que é engraçado, porque outros problemas que existiam em projetos 2D mesmo, projetos tradicionais, começam a aparecer É. e aqui no 3D de uma forma mais explícita, né? E aí a gente começa a tratar problemas que já existiam, não é que o problema é agora de hoje, né? O problema sempre existiu. Então é isso. Na hora que você põe o código, põe uma planilha na mão, a coisa sai melhor, né? Então aí, por exemplo, é um que a gente definiu, e aí, pronto, tá, saiu o código, na hora de orçar, você não tem mais dúvida, né? Saiu, você tem ali qual é exatamente o que o projetista pediu. Sem contar que, assim, essas frases, se ele escreve num dia ali com um espacinho, escreve outro dia sem um espacinho, e se põe um C cedilha, se põe um ponto, isso tudo dá uma certa confusão nesse sistema de banco de dados. Então, Sempre dá. isso realmente é algo que é sofrido, assim, esse aprendizado, mas é um aprendizado que realmente a gente tem que levar para frente, né? E aí tem essas tabelas, né, que a gente desenvolveu para alguns clientes, vem desenvolvendo para outros. E aí, por exemplo, se é um caso preenchidinho ali, no caso, isso tem que ser pós-contrato, tem um template, pós-contrato, que é o software que a pessoa está usando. Essas nuances, né, elas ficam explícitas quando a gente consegue colocar isso numa planilha, né? E aí, com essa planilha, sai do software, né, de análise, sai uma planilha de software de análise, e aí o depara para uma planilha de orçamento e tal, ele é muito mais fácil, né? E alguns eles vieram assim, mas não, me prometeram que o BIM, se aperta um botão e sai o orçamento, né? A gente não é meio... Primeiro que não é tudo modelado, né? O orçamento, ele depende... tem muitas coisas que não são modeladas, né? Tem um processo construtivo, muitas vezes, não é modelado pela mesma pessoa. Às vezes o orçamento sai antes do planejamento da obra, né? O orçamento, muitas vezes, de um projeto, sai antes do planejamento da obra, mas o planejamento da obra interfere no orçamento. Então, essa coisa essa mágica também, e aí falam, então, BIM não funciona, não, né? Tem limite, claro, que fica muito mais... fiel, né? Você consegue ver onde que está cada elemento, qual é o volume, não tem dúvida, né? Tá com quantas portas, não tem esse tipo de erro, não tem mais, né? Fica tudo muito mais explícito, né? E aí, por fim, a extração dos desenhos em 2D. E aí, assim, quando eu falo por fim, é fim mesmo, né? Porque esse processo, aí o José pode até me confirmar, né? O quanto que é sofrido, e muitos, né, isso também, de novo, não é um problema dos projetistas brasileiros, isso parece que é uma coisa realmente complicada mundialmente. A gente tem que pedir... Depois você pode falar como foi, depois que você acabar toda essa parte, se você puder, claro, como foram as impressões do pessoal da Matriz, o pessoal de Singapura, com relação ao trabalho de vocês. Mas continua? É o seguinte, no processo de extração de 2D, você tem um trabalho que é de verificar se o que está lá modelado foi o que realmente foi desenhado em 2D, né? É óbvio que tem que ser, porque saiu do modelo, mas tem um trabalho, a gente não pode negar, e é assim que funciona, que é de edição de 2D. Não existe essa coisa, saiu tudo, certo, pronto, já fiz. Claro que facilita muito, né? Não é óbvio? Dependendo até de organização da projetista, se ela já tem uns templates, ou tem uma coisa meio formal, mas existe sim um trabalho necessário de formatação dessas pranchas, e isso pode gerar erro. Então, é necessário uma conferência dessas pranchas, e é necessário, a gente verificou, que dá certo quando você também coloca dentro do processo de medição da projetista valor para fazer esse trabalho. É um trabalho, extração de desenhos é também um trabalho e tem que ter um valor. Claro que você vai ter cortes, né? Durante o processo de análise, você tem corte, né? Você vai lá e corta o seu modelo, né? Você tem planta, tudo isso. Mas o desenho lá que às vezes as pessoas ainda precisam, tal, ele deve ser cobrado, ele deve ser pago, e ele deve ser analisado, e tem todo um processo, mas ele deve ser feito no final. No final, depois que analisou clashes e tudo mais, né? No final. Agora, não é, parece que é óbvio, não é, e aí a coisa mais comum, qual que é o problema disso, se não é no final? As pessoas acabam
revendo os problemas que foram identificados no desenho 2D e o modelo 3D vai ficando para trás. Entendeu? Então, você mexe num, mexe no outro, vira projeto duplo. Claro. O projeto é um só, é um modelo. A representação do modelo é o 2D, né? É uma representação, mas o projeto é um modelo, então revisões é no modelo, né? Atualizações é no modelo. E da hora que você permite e recebe, e às vezes até paga por projetos no meio do processo, você está furando essa cadeia dentro do fluxo de trabalho, porque você fica com duplicidade. Então, tá certo ou tá errado? Qual que é que tá valendo, né? Então, é muito importante isso. Assim, isso é a coisa mais comum, porque muitas vezes o erro é mais fácil, você vai lá no 2D, você dá uma ajeitada, e aí tá resolvido o projeto. A pessoa assina a prancha e fala, pronto, resolver, mas do modelo que vai sair toda a extração de quantitativos, é do modelo que vai sair todos os flashes, é do modelo... Isso, então, o pessoal está comentando aqui, tem alguém da minha equipe que está assinando como sala 3, mas não sei exatamente quem é, que está falando exatamente isso, né? Às vezes você está com um modelo mais avançado que pranchas, então você não precisaria ficar emitindo prancha, enquanto você não está na entrega final, né? O Ricardo está falando uma coisa que é verdade, as fases iniciais do projeto têm que ser melhor remuneradas, porque o esforço técnico intelectual é ali, né? Então, conta para nós aí como é que vocês estão pensando a contratação. Então, aí muda, né? Muda completamente, isso é algo que a gente tem que rever em termos até nacionais, né? Como você vê o decreto último que saiu, ele está ali dizendo estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo, né? E a gente percebe que na modelagem do BIM, a gente tem aí situações que não são exatamente esse degradê contínuo que a gente estava acostumado, né? Um modelo lá, um desenho que ele é preliminar, ele tem poucas informações, e depois você vai acrescentando e vai afinando com as outras disciplinas até chegar numa coisa toda detalhada, né? Num BIM, você muitas vezes, até porque o software permite, você entra com alguns elementos que eles já são os executivos, eles já são, não tem por que não ser, ele já chega pronto, né? E às vezes é solicitado, nossa, eu lembro que a primeira reunião de BIM que eu participei, eu fiquei impressionada, era a primeira reunião, a projetista estava discutindo porque a tubulação no teto ali do banheiro, uma ia ser em cima da outra, e aí ia ter um forro, e com isso ia diminuir 5 centímetros o pé direito do banheiro, ia ficar com menos de 2,30, então tinha que aumentar o pé direito do prédio. Eu falei, mas isso é projeto, que fase que a gente está do projeto? Foi a primeira reunião. Porque estava lá a planta, lá do arquiteto, e percebeu que o vaso estava de um lado, não sei o que, do outro, aprumada, ia ter que passar um por cima do outro, e isso ia dar um... Por quê? Porque modelo, né? Quer dizer, na hora que você modela, fica explícito algumas situações que lá no 2D é inviável, impossível. O José também conta muito que ele fica impressionado que também, no começo, começaram a discutir quantos milímetros do revestimento do piso. Imagina eu com o arquiteto, nem no básico direito isso era, sabe, isso, sei lá, talvez no executivo se resolvia, né? E muitas vezes na obra, né? Muitas vezes na obra, porque essas coisas, esses acabamentos dos pisos, exatamente qual a espessura da madeira, da cerâmica, como que isso... Então, assim, no BIM, isso você tem que projetar, você tem que construir. Né? Na hora que você constrói, o negócio fica explícito. Então, alguém falou aí, né, da remuneração maior no início, ela realmente tem mesmo esse processo, porque o início ele tem um nível de informações, uma exigência que é muito maior mesmo, né? Ao mesmo tempo, você tem, sei lá, tem outros tipos de marcos, né? Outra forma de evolução, né? É menos degradê. A informação só vem no final, não, mas tem informação que chega lá no começo, já vem com o elemento. Não, mas então vamos fazer a questão do modelo, tá com os elementos construídos, ferramentas adequadas. Então, qual que é esse degradê, né? Como que eu faço isso se transformar em marcos para eu conseguir falar, eu estou contratando isso, né? Eu vou pagar isso. A gente faz hoje, né? Eu estou pagando um estudo preliminar. E como também não tem mais folha, né? Porque não faz sentido, eu pago por folha o projeto. No BIM não tem como, porque você pode tirar milhões de folhas de um modelo. Pois é. Esses parâmetros de contratação, de valorar, né? De dar valor a um projeto, ele muda.
e a gente tem que assumir essa dificuldade dessa mudança, né? Esse gráfico ilustrativo, ele não é matemático, tá? Só para ter uma ideia. Você havia perguntado para a gente como está o processo lá com a Alemanha, né? Porque vocês começaram a fazer esse processo e a matriz e as outras os escritórios, né? O pessoal de Singapura, de Inglaterra. Vocês tiveram que contar para eles o que vocês estavam fazendo. Como é que foi isso? Sim, eles verificam o nosso trabalho, eles opinam, eles chefe, né? Chefe. E também treinam, isso é interessante. Agora, eu achei que é interessantíssimo, porque, assim, a gente tem um certo preconceito até internet, aquela coisa de, porque colonizado, a gente deve ser... Então, eles pediram, me entrega um FC que você considera bom e FC que você considera ruim, aí para eu dar uma olhada, né? Aí eu entreguei, pedi desculpas, falei, olha, eu só tenho um ruim, né? Consegui chegar num bom aqui, né? Num modelo lá em específico. E entreguei os dois, assim, olha, é o que eu tenho, né? Desculpa aí, né? E ele voltou, assim, impressionadíssimo. Principalmente, muito, muito, muito impressionado por, assim, cada um fez um software. Calma lá, se não é um CDS, não está sincronizando, se não está... Como que é isso? Como é que funciona isso exatamente? Então, eles acharam que vocês estavam usando vários programas para fazer a coordenação e a auditoria. Vocês estavam deixando os projetistas escolherem qualquer programa e vocês estavam felizes, né? Quer dizer, apesar do aparente cenário de caos, vocês estavam estruturados, né? Eles acharam isso uma coisa meio esquisita, né? Sim, estranha, né? Falou, como assim, né? Por que você pega um software para fazer o BCF se transformar no Word, um outro software para fazer o Clash, outro porque eles são melhores. Um é melhor para fazer Clash, outro é melhor para fazer o BCF em Word, que eu preciso assinar para porcaria, eu preciso... Então, assim, é assim que funciona. Mas então vamos colocar a Solibri, tá ótimo, quer pagar, a gente vai ter o Solibri, super legal, né? Ao mesmo tempo, existe um gap gigante, né? Assim, existe uma experiência gigantesca, inclusive com BIM em outras áreas, né? Então, BIM, operação e manutenção, BIM então, assim, é uma experiência incrível para estar podendo ter esse contato, essa troca de informações, mas é muito legal quando a gente recebe elogios e percebe que a gente está indo num caminho que é bacana para eles também, né? Então, isso é muito interessante. Isso é muito bom, porque bom, animador, né? Às vezes a gente acha, né, Stefania, que porque a gente está no Brasil, a gente não está num centro supostamente de excelência, o que eu acho que não é verdade, mas, né? A gente estuda e parece que a gente está, se a gente não seguir uma instrução de alguém de fora, a gente provavelmente está errado, né? Mas no começo eles, pelo jeito, ficaram um pouco achando estranho, falaram, o que esses brasileiros estão fazendo? Um monte de programa, com um monte de coisa, eles vão se atrapalhar tudo, né? Depois eles viram que não era bem assim, né? Hoje a gente está dentro é isso, a gente virou... Segundo, a gente passou a Inglaterra em termos de conhecimento BIM ali para tudo interessante esse processo. E está sendo muito rico. Essa troca está sendo muito rica porque a gente percebe que o BIM não necessariamente está ligado, associado a questões de complexidades. Né? Assim, eu não preciso... o BIM... super legal, mas só vale a pena se for um hospital, né? Só vale a pena se for um aeroporto. Não. Né? Para habitação... Né? Excelente comentário. Exatamente. Coisa simples, né? E isso também é muito, muito rico, né? E também poder imaginar a nossa realidade brasileira, a necessidade de atuar em áreas precárias, né? De assentamentos precários. Como que é isso, né? Como que é atuar em BIM em assentamentos precários, né? O que isso significa, né? Quais as possibilidades que se ampliam, né? E são coisas que são assuntos brasileiros, né? São assuntos, claro, não só do Brasil, mas que pega muito a gente, que a gente precisa também aproveitar, né, essas ferramentas que existem aí para a gente atuar também em áreas que precisam, né, que precisam dos engenheiros, dos arquitetos, né. Então, isso também é muito enriquecedor e muito interessante como trabalho, né. Legal. Enfim, chegamos ao fim. Então, assim, concluindo, né, a contratação do BIM, primeira coisa lá, definir para quê? O BIM para quê? Né? A utilização desse modelo é essencial, saber por que você está fazendo, né? Para que você quer, né? Especificar as informações, né, que deve conter no modelo, especificar como receber o modelo,
definir o fluxo de trabalho, definir os critérios de medição e especificar como o projeto será analisado e validado, que é esse universo que a gente... Então, a professora Regina está perguntando, Stefânia, quais são os critérios de medição. Eu acho que os exemplos de critérios de medição são aqueles que você estava falando, sistema de classificação. Sim. Como é que é? Estão associados ao atendimento à BCF, associados à maturidade no modelo, que está vinculado com aquela planilha de maturidade lá, de monitoramento, né, dos clashes, associado a esses marcos, aqueles marcos malucos, né, mas sim, né, então, o modelo, as fases, né, então, assim, os modelos, eles estão construídos com as ferramentas corretas, né, não tenho mais, bom, então isso tem um valor, né, os modelos, eles foram construídos conforme a metodologia construtiva mesmo, física, assim, tudo bem, ele tem clashes nele mesmo, as disciplinas, né? Então, cada um no seu pacotinho lá, a arquitetura está resolvendo os seus elementos direitinho, tem clash com a parede com janela, ou, sei lá, a estrutura, a viga está passando por lá, quer dizer, isso tudo são marcos, né, que vai dando a validação, né? No fim é isso, tudo que a gente discutiu é para falar que quanto é importante ter o papel registrando, né? Quais são as regras, os cadernos, os requisitos dos contratos em BIM, ela chama de EIR, Employee Information Requirement, o plano executivo BIM, ou os procedimentos internos, todos esses, cada um na sua especificidade, são extremamente importantes, né? Então, antes de contratar, para a pessoa poder dar um valor ao contrato, ela precisa saber aonde que ela está pisando. Então, tem um manual, um caderno, um EIR que diz, olha, é por aí, ó, você vai ter que trabalhar em CDS, vai ter que fazer isso, vai ter que ter informação. O plano executivo já escolhi um arquiteto, um engenheiro, não sei o que, já escolhi minha equipe, tá? Vamos trabalhar? Vamos. Qual software você vai usar? Né? Qual a ferramenta? Como você vai se chamar essa? Vamos acordar, né? Nesse cronograma específico desse projeto, como é que vai ser? Então, você monta toda uma estrutura e registra também num plano executivo. E os procedimentos internos é por conta dessas nossas mudanças mesmo de paradigma, né? Que precisa mudar os procedimentos internos também, de receber, de validar, é isso que você falou, a pessoa ficar toda hora fazendo o documento que recebeu, protocolando, o que é isso, né? Então, esses procedimentos também todos, né, de fluxos das documentações e tal, também eles precisam ser revistos, né? E também acordados e tal, internamente nas empresas, né? É isso, João, legal. Que eu tinha para falar. Muito legal, a professora Regina aqui dando os parabéns, o Deli também. Puxa vida, parabéns à Regina, nossa senhora Regina, hoje eu vou dormir muito feliz. Muito obrigada pela sua palestra também na semana passada. Do pessoal, da Regina, de todo mundo. E muito obrigada, Ju, você não sabe quanto a gente realmente é fã aí toda a turma aí do TEILAB e também todo o seu apoio e as suas ideias, é muito bom conversar de BIM com você, sempre foi muito bacana. O Ricardo perguntando se o manual é de acesso público, eu acredito que não, né, Stefânia? Por enquanto. Esse daí que está aí, na verdade, a TUV tem trocentos manuais de contratação, tem alguns, sim, públicos na internet, pode entrar em contato comigo, a gente tem vários, muitos em inglês, alguns de clientes particulares, que daí eu vou estudar, mas muitos que são internacionais, que o pessoal lá de Munique e Singapura me disponibilizou, eu posso, sim... enfim, a TUV pode pôr na internet ver, tem uma experiência gigantesca com manuais, tanto PEBs como cadernos de contratação, o pessoal chama aí de EIR, né, o pessoal lá que é as informações requeridas lá pelo cliente, pelo contratante, enfim, tem muitos modelos aí possíveis, então a gente pode trocar figurinha assim. Legal, agradeço mais uma vez a Stefânia, ao pessoal, gente, muito obrigado pelo prestígio aí, a gente deseja boa noite para vocês e um abraço a todos, estamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez, Stefânia. Obrigada, João, até logo, obrigada, pessoal, muito obrigada. Obrigado, gente, boa noite, até logo.